Aquela época estava 2.000, o curso eu parcelei em 4.500. 4.500. Foi um lançamento que a gente fez. E olha como é a vida. Aquela época, eu tô falando aquela época, parece que é muito tempo. Não é muito tempo, gente. É 4 anos agora, atrás. Eu não sabia como que eu ia pagar R$ 500 no mês seguinte. Não tinha noção. Mas tinha gana de ganhar esse dinheiro e pagar. E o que acontece? A Bia falou que foi na sorte. É a tal da sorte, né? A tal da sorte. Gente, se eu falar aqui que hora que eu dormi de ontem para hoje, domingo, hein? Fiquei trabalhando até 4 horas da manhã. É a tal da sorte. A Bia tá aqui, ó, fora, me esperando. Ela acabou de fazer 4 requerimentos. É a tal da sorte. Bom, a gente chega lá. O que aconteceu nesse ínterim? Eu comecei a estudar, só que quando eu comecei a estudar, eu já estava vendo o resultado daquilo que eu tinha começado. Nos gratuitos. Os gratuitos, conteúdo gratuito e do salário maternidade, que era meu foco. Até então não existia o BPC para mim. Na verdade, eu nem queria. Como hoje, eu tenho certeza que a maioria dos advogados que está acompanhando... Hoje está mudando o cenário, né? O BPC é o benefício da vez. Todo mundo está falando nele. Tá vendo que não é essa coisa ruim que todo mundo descartava. Mas lá, naquela época... Eu mesmo, eu não queria trabalhar com o BPC porque eu tinha a noção que era um benefício que traz o retorno muito pequeno, dá muito trabalho, era muito demorado. E aí, até então, eu não queria trabalhar com ele, nem divulgava ele. Finalizou 2019, entramos em 2020. Mais exatamente em março de 2020, eu fiz meu primeiro BPC para ajudar a mãe de um rapaz que trabalhava com a Bia. Já tinha estourado a pandemia? Ainda não. Então foi mais ou menos no começo do mês. Foi no começo, depois que estourou a pandemia. Quando eu peguei o caso dela, eu peguei a contragosto. Peguei reclamando. Né? Falei, vou ajudar porque a Bia se comprometeu com a pessoa que a gente ajudaria. Porque eu não sabia daquele benefício, ia ter que parar para estudar aquele benefício para fazer um caso. E eu sempre falo isso, quando você for perder seu tempo, estudar uma matéria para trabalhar em um caso, não vale a pena. Faz parceria, contrato profissional, sei lá. Mas aí, aquele caso específico, para honrar a palavra da Bia, eu parei para estudar ele. Estudei a ponto da pessoa estar aguardando quase 4 anos no INSS e eu resolvi em 1 mês e meio. Benefício implantado, valores retroativos pagos. Aquela época rendeu para mim algo em torno de uns... Não lembro se foi 13 ou 16 mil de honorários. E me acendeu um alerta. Eu falei, opa, que assim, esse número hoje é uma coisa. Naquela época era outra. Eu passava, às vezes, mês sem faturar isso. E acendeu um alerta. Eu falei, esse benefício não é ruim, esse benefício dá para escalar. Eu sei que, é claro, aquele caso era um caso bem atípico, de 4 anos aí de fila. Mas comecei a pôr atenção no benefício. E aí me aprimorar, estudar, buscar a informação do benefício. Primeiramente ler a lei, buscar decreto, normativas. Começar a analisar julgados. Fui buscar no benefício. Aproveitei que estava fazendo a pós-graduação. Assisti 2, 3 vezes a mesma aula que falava sobre essa matéria. Então, tudo que era informação desse benefício, eu buscava, né, captar e me aprimorar. Isso eu estou falando março para abril de 2021. Estoura a pandemia. Vou fugir um pouco da matéria aqui, mas é assim... No início... Desculpa, 2020, né? No início de 2020, eu tinha tomado... as coisas começaram a acontecer dentro da advocacia. Eu dei lá naquele início, aquele passo, sabe, maior. Eu sei, muitas vezes eu faço isso. Quando eu vejo que eu estou numa zona de conforto, eu me coloco alguma complicação para eu me movimentar. E naquela época as coisas estavam dando certo e eu quis já dar aquele passo um pouco maior para eu me mover, para eu fazer a coisa acontecer. E eu tinha me mudado de São Paulo para a cidade de Arujá. Tinha mudado para uma casa bem melhor do que o apartamento que eu morava. E aí eu tinha assumido ali, né, uma condição de vida um pouco diferenciada e que teria um custo um pouco mais alto. Isso início de 2020. Estoura a pandemia. Fudeu. Eu parei comigo mesmo e falei, não sei o que vai ser. A gente não sabia quando que ia acabar, até onde ia. Enfim, eu tinha que me virar nos 30. E aí apareceu esse BPC que fez eu me aprimorar. Usei muito tempo, porque a gente começou a ficar trancado dentro de casa por causa da pandemia. Usei muito tempo, fui para a internet, comecei a jogar conteúdo. Como eu estava aprendendo
sobre o benefício, tudo aquilo que eu assimilava, eu levava de conteúdo para as pessoas. Uhum. Em tempo real, quase. Começou a fazer lives. Lives, toda semana. Facebook? Facebook é... O público-alvo tá lá, né? O público-alvo tá no Facebook. Os meus clientes normalmente vêm do Facebook. As não do pessoas me Instagram, procuram no até por Facebook. conta do tipo do público. Sim. E aí o que acontece? Com essas lives constantes, semanalmente fazia uma live, mas uma live longa, de 1h30, 2 horas. Falava muita coisa que eu estudei durante a semana inteira. Só que como tudo estava sendo mudado a todo tempo por causa da pandemia, a porta fechada do INSS, por aí vai, todo dia tinha alguma novidade. Mas o que acontece? Eu dava em tempo real informação para as pessoas e semanalmente fazia uma live maior, trazendo informação. E nisso aí, fui especializando no assunto. E a hora que eu vi, agora eu não vou saber dizer quantos meses, eu acho que levou aí uns 8, 9 meses. Eu sei que a gente estava ainda no primeiro ano de pandemia, eu estava trancado dentro de casa, eu participava de comissão de direito previdenciário e tributário da OAB, na época do Tatuapé, a qual eu estava vinculado, e eu estava dentro dos grupos. Eu via todo mundo chorando que as pessoas não batiam na porta do escritório, e é claro que não batia, tá todo mundo trancado em casa, porra. Eu fui para a internet e eu comecei a tornar o meu escritório digital. Com isso que aconteceu, trancado dentro de casa, teve um mês que eu coloquei como meta, fechar 90 contratos. Eu não ia dormir se eu não fechasse 3 contratos por dia. Aí teve um dia lá que eu fechei uns 12. Você tá falando 2020. 3 por 30, né? Porque você todo dia, né? Todo dia. Pra bater, Não. tinha que ser sábado, domingo, feriado, dia santo. Durante a pandemia, a gente estava perdido, questão de horário e tudo. Eu estava atendendo sábado, domingo, à noite, de madrugada. Uhum. O cliente chamava, eu respondia, porque eu estava acordado também. A gente não tinha horário. Isso bagunçou um pouco naquele começo, depois a gente penou um pouquinho para regularizar essa questão de horário de escritório, mas teve uma época que a gente estava atendendo a qualquer momento. A pessoa chamava, eu estava lá online, eu respondia. E esse mês aí eu bati 90 contratos. Faltava acho que uns 4 dias para fechar o mês, já tinha, que era uma meta que eu tinha colocado para mim, fechar 90 contratos. E aí eu vi que é possível. E hoje eu vejo as pessoas com o escritório aberto, tá na internet, e aí não fecha 10, 20 contratos. Poxa, dá para fechar. Eu fechei de dentro de casa, trabalhando lá de pantufa e pijama durante a pandemia.